está acontecendo na França não é uma coisa que possa ser explicada pela tradição francesa de manifestações. É a explosão de contradições de uma União Europeia que colocou a França como uma nação subalterna de uma nação como a Alemanha, que é um protetorado militar dos Estados Unidos. E por falar em democracia, hein, gente? Por falar em democracia, vamos falar do velho mundo, vamos falar da França, né? A França, gente, está enfrentando uma gigantesca onda de protestos. A França está em chamas. Milhares de pessoas presas, alguns mortos, prédios inteiros em chamas, as principais cidades nem está sendo divulgado da maneira que deveria. Tudo isso começou com o assassinato do jovem Nael, de 17 anos, de família argelina, portanto não branco, na França, que desencadeou uma série gigantesca de protestos. E a gente tem que entender que o que está acontecendo na França não pode ser simplesmente resumido, tá, gente, com chavões do tipo, é a tradição francesa de protestos, tá? Você tem aí as imagens da França em chamas. Não dá para resumir dessa maneira, tá? O que está acontecendo, gente, é que é o seguinte, a França, ela cada vez mais, nas últimas décadas, depende do trabalho dos imigrantes. A França tem uma relação mal resolvida com as suas ex-colônias. Então a força de trabalho na França, ela é em grande parte composta por trabalho imigrante. A União Europeia não trouxe para a França o desenvolvimento que era esperado, daquele projeto idealista da civilização construída a partir de um projeto civilizatório. Não foi a França que acabou espalhando seus ideais de democracia e liberdade pela Europa a partir da unificação produzida pela União Europeia. O que aconteceu foi uma dominação econômica da Alemanha sobre a União Europeia, dificultando o avanço dos indicadores econômicos, não só na França, mas na Europa inteira. Então não houve uma melhora da qualidade de vida do francês, principalmente do imigrante francês, que é aquele que tem que carregar o piano de uma economia cada vez mais pressionada pelo grande capital, que na Europa é simbolizado pela estrutura poderosa da Alemanha. Só que há um agravante. A França, dentro da Europa, sempre lutou por interesses, entre muitas aspas, europeus, no sentido de tentar organizar as relações econômicas e políticas no velho mundo. Acontece que a Alemanha, que hoje domina a Europa, é a Alemanha construída a partir dos escombros da antiga Alemanha ocidental. Ou seja, uma Alemanha politicamente e economicamente, militarmente organizada pelos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a Alemanha é um protetorado militar dos Estados Unidos. A Alemanha exerce uma dominação sobre toda a Europa que prejudica o desenvolvimento da economia da França e principalmente da periferia da Europa, que joga mais pressão ainda sobre as populações mais estigmatizadas, mais precarizadas, como a população de trabalhadores de origem imigrante que estão na Europa, sobretudo na França. Então vejam, hoje a Alemanha é um país que exerce uma dominação política na Europa e é um fantoche de Washington na Europa, no velho mundo. A ponto de manter e estimular uma guerra que está encarecendo o combustível em toda a Europa. Uma guerra em solo europeu que serve, por exemplo, entre outras coisas, para que os Estados Unidos vendam gás de xisto, substituindo o gás que vinha da Rússia para aquecer a Europa, um gás que é mais caro. Produzir inflação na Europa para atender interesses político-econômicos dos Estados Unidos. E essa revolta é a explosão de contradições de uma classe trabalhadora cada vez mais composta por trabalhadores imigrantes. Então esse é a somatória de contradições. E eu acho uma pena que, por exemplo, o Partido Comunista Francês seja tão inexpressivo, seja tão enviesado, com um chauvinismo que
prejudica a organização da classe trabalhadora na França. Hoje o que nós temos são alguns grupos organizados e uma grande massa de espontaneístas por trás desses grandes protestos. O que me leva a crer que, primeiro, dificilmente esses protestos vão dar boa coisa. Porque se você não tem uma vanguarda revolucionária organizando a indignação e a explosão das contradições, tendencialmente fortalece as organizações da extrema-direita. E é isso que pode resultar desses protestos na França, porque a classe trabalhadora desorientada e indignada, ela arruma para o fascismo. Ela não consegue encontrar os elementos de questionar o modo de produção. Ela apenas se revolta contra a democracia burguesa. Só que se a classe trabalhadora se revolta contra a democracia burguesa sem a orientação de classe, ela cai na extrema-direita, que é a ruptura da democracia burguesa sem a ruptura da lógica da propriedade privada. Aí você cai no fascismo. Então esse é o risco do que está acontecendo na França. É uma justa indignação da classe trabalhadora? É. Mas o espontaneísmo é muito perigoso. Muito perigoso. Daí a importância da organização da classe trabalhadora e da formatação de uma vanguarda revolucionária.